Quando nós oramos o Pai Nosso, nós demonstramos a nossa dependência de Deus. Que nós possamos ser cada dia mais dependentes do nosso Senhor, sabendo que Ele supre as nossas falhas, as nossas necessidades. Ele é aquele que age em nosso coração. Ele é aquele que faz quando nós não conseguimos agir mais. Que possamos confiar e entregar a Ele todas as coisas. Bom dia a todos. Continuaremos a meditar mais uma manhã nos preceitos os quais o Senhor estabeleceu por intermédio da sua palavra. Nós terminaremos hoje os fundamentos da fé protestante, que foram estabelecidos lá na eternidade, e o qual foi sintetizado por diversos homens já ao longo da história. Nós acabaremos de estudar hoje o Catecismo de Heidelberg, que foi escrito em 1563. Olha que interessante, nós estamos mergulhados em um documento histórico que serviu de base para que a fé protestante fosse alicerçada. Embora ela seja alicerçada única e exclusivamente na palavra de Deus, alguns homens fizeram um minucioso trabalho trazendo aquilo que era de fato significativo, resumido, sintetizado, para que pudéssemos ter conhecimento e ter uma visão panorâmica do que é a Bíblia. Então, eu aconselho todos vocês a lerem com muita atenção esse catecismo. Mesmo terminando hoje, vocês podem ali chegar e ler. São apenas 129 perguntas, vocês matam isso daí. Lendo questão de meia hora num dia, você já consegue ler essas perguntas. Lógico que demanda depois um estudo um pouco mais aprofundado para verificar todos os fundamentos, todos os argumentos utilizados por intermédio das Sagradas Escrituras, para você verificar verso a verso. Mas, de certa forma, cada frase que está redigida ali está baseada nas Sagradas Escrituras. Como nós temos demonstrado aqui para vocês, eu leio a resposta, mostro para vocês quais são os artigos, os capítulos que estão ali apontando para tal justificativa. Os capítulos e versículos do quais são fundamentadas essas respostas. Então, que vocês possam ser alicerçados cada dia mais nas Sagradas Escrituras. Lembrando que nós estamos hoje no dia 228 de live. Nós vamos meditar depois também do capítulo 31 ao 34 do livro de Salmos. Então, vamos para mais um dia, para a honra e glória do Senhor. Hoje, pergunta de número 127. 127. E outra coisa, fique até o final que eu vou contar como vai ser os próximos dias também, que tenho certeza que vocês também amadurecerão muito com essas outras questões do quais nós incluiremos nessa live matinal. Qual é a sexta petição? Você lembra qual é a sexta petição? Lembra que petição são os pedidos. A sexta petição que contém no Pai Nosso. A sexta petição é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A resposta diz que somos fracos em nós mesmos, que somos tão fracos em nós mesmos que não podemos permanecer firmes por um momento sequer. Além disso, os nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e nossa própria carne, não cessam de nos atacar. Queiras, portanto, sustentar-nos e fortalecer-nos pelo poder de teu Santo Espírito, para que não sejamos derrotados nessa batalha espiritual, mas que sempre resistamos a nosso inimigo, até que alcancemos finalmente a vitória total. Entender do que se trata, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, é de extrema e fundamental importância. Olha como é fundamentada essa resposta, que somos tão fracos em nós mesmos que não podemos permanecer firmes por um momento sequer. Observe que nós somos esses seres fracos, limitados, do quais não poderemos permanecer firmes, nem por um momento. Galego, mas eu acho que eu estou permanecendo firme.
Nós somos sustentados por Deus. Deus tem sustentado as nossas vidas. Nós só temos vida porque Ele supre as nossas necessidades. Porque nós estamos no mundo criado por Ele, num corpo criado por Ele, sustentado por Ele, mantido por Ele. Então, Ele tem nos sustentado a cada instante. E nós devemos nos curvar diante dessa sua soberania, clamando a Ele por cuidado em todos os sentidos. Não confiemos em nós mesmos. Uma questão apenas para que você possa pensar acerca disso. Observe que quando nós oramos, nós manifestamos a nossa dependência do Senhor em todas as áreas. Claro, por óbvio, você lendo, você fala assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você clama para que Ele faça isso. Algumas pessoas acreditam que o homem é um ser completamente livre, que possui a capacidade de fazer as coisas conforme ele quer, sem influência externa. Nós não cremos nisso. O protestantismo não crê que o homem é um ser completamente livre, porque o homem sempre é escravo. Ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo do Senhor. O homem livre é uma criação da nossa mente, porque nós queremos ser livres, mas nós não notamos a nossa dependência. E quando nós lemos aqui, não deixes cair em tentação, nós vemos justamente falar acerca dessa dependência. Por que essa dependência não nos deixa cair em tentação? Por quê? É um pressuposto lógico. Pense, se eu sou livre para agir conforme eu quero e Deus não pode intervir na minha vida, então, naturalmente, eu não deveria orar para não me deixar cair em tentação. Por quê? O que acontece ou não acontece depende única e exclusivamente de mim. Não há uma forma de Deus interferir na minha vida, porque eu sou um ser livre e qualquer tipo de interferência que Ele tenha, naturalmente Ele pode manifestar um controle. E nós não cremos nisso. Nós cremos em um Deus que salva de maneira completamente soberana, onde o homem não tem nenhuma participação nessa salvação. A responsabilidade do homem, claro que está completamente alinhada a isso, de maneira que nós não conseguiremos jamais definir em palavras isso, nenhum ser humano conseguiu defender e definir como que coexiste essas duas coisas, a responsabilidade humana e a soberania divina. Mas nós sabemos que se tratam de uma só coisa. Nós seremos 100% responsáveis por tudo aquilo que nós agimos, mas nós dependemos 100% da soberania de Deus. E nós cremos que tudo que acontece de bom é uma obra soberana de Deus, e tudo que acontece de ruim é uma obra 100% humana, porque o mal não emana de Deus, emana do próprio homem. Então, entender esses conceitos deve ser prioridade na sua vida, para que você possa ter mais clareza acerca dessas orações, acerca do que está apontado nas Sagradas Escrituras. Você ler, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, é um sinal de dependência e de certeza também que o Senhor lhe assiste. Ser fraco é uma característica daqueles que nasceram novamente. Reconhece que é um ser humano completamente fraco e dependente deste Deus. Da mesma forma que nós vemos uma formiga e pisamos nela, é a forma como Deus poderia fazer conosco agora. Ele poderia nos esmagar, nos destruir, mas Ele escolhe nos amar. Todos os dias Ele estende a sua misericórdia para que sejamos salvos, para que sejamos cada dia mais fortalecidos e santificados pelo poder que há no teu Santo Espírito. Olha o que diz no Salmo 103, verso 14. Pois Ele sabe como somos fracos, lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como capim, como flores do campo desabrochamos, e o vento sopra, porém, e desaparecemos como se nunca tivéssemos existido. Esse é o apontamento das Sagradas Escrituras. Somos fracos, que não passamos de pó. Olha a definição das Sagradas Escrituras, que nossos dias na terra são como capim, como flores do campo desabrochamos. Imagina a leveza de uma flor, onde um vento bate, a flor que estava ali presa à árvore, ela vai embora. Presa a um simples galho. Imagina.
O vento sopra, porém desaparecemos como se nunca tivéssemos existido. Quantas pessoas passaram já pelo mundo e caíram no esquecimento. Justamente, pode cair no esquecimento dos homens, mas jamais de Deus, pois Deus sabe todos aqueles que pertencem a Ele. Mais um salmo que justifica essa sentença do qual nós lemos. João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Nós acreditamos e cremos exatamente dessa forma. Que nós possamos estar enxertados na verdadeira videira. Continuando a sentença, ele aponta para os nossos 3 inimigos. Além disso, os nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e nossa própria carne, não cessam de nos atacar. É dessa forma que funciona. Dessa forma que funciona. Os inimigos declarados do ser humano, o diabo e o mundo, e a nossa própria carne, do qual é o principal vilão. O diabo nem o mundo pode fazer tanto mal para nós quanto nossa própria carne. Quando diz acerca do inimigo ser justamente o diabo, olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Este verso é bem conhecido, né? Muitos falam acerca dele, então que você tenha essa plena convicção daquilo que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, procurando alguém para devorar. Ainda tem 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Você vai verificar todos esses apontamentos, nos informando de como o diabo age nas nossas vidas. Observe que nem sempre aquelas pessoas que estão aí aparentando ser anjo de luz são de fato anjo de luz na sua vida. Pense, reflita, esteja sempre vigilante e atento às coisas do Senhor. Lembre-se que Jesus foi traído com um beijo. Então, na mesa sempre terá pão, bebida e traição. Preste muita atenção que esse é o mundo que nós vivemos. A traição faz parte da nossa vida. Efésios 6, verso 10 diz, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Preste atenção, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Aqui ele já menciona qual é o remédio. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Nós somos seres espirituais tendo experiências carnais. Por quê? Nossa alma é eterna. Nossa alma é eterna e agora nós estamos neste momento presente, vivenciando essa experiência temporal, do qual é completamente real esse mundo espiritual. Não negligencie o mundo espiritual, sabendo que tudo o que acontece está justamente envolvendo essa grande batalha que existe no mundo espiritual, mas que nós cremos que já foi vencida na cruz do Calvário. Isso daí não é motivo de temer, é motivo de ficarmos simplesmente atentos. Verso 13, portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Quando ele menciona acerca do mundo como o inimigo declarado, em João 15, ainda 18, 21 diz, se o mundo os odeia, lembre-se que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencesse a ele, mas vocês não podem fazer parte
do mundo, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais permaneçam no mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram de que eu lhes disse: o escravo não é maior do que seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. As pessoas rejeitam a Deus, e por conta disso se manifesta toda essa ira de Deus. Quando menciona acerca da própria carne, em Romanos 7, verso 13 diz: mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? A resposta é: claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Olha que profundo isso. Mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Aqui aponta justamente a lei onde fala: não faça isso, desperta o desejo dentro de nós. A lei, nós vemos que ela sempre será boa, mas os desejos dos nossos corações que são inclinados completamente para o mal. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Em Gálatas 5, verso 17, traz acerca dos frutos. Melhor, do fruto. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Nos impelir, direcionar, tá? E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Observe aqui um homem que não é completamente livre. O homem onde ele arroga para si ser completamente livre, ele não tem conhecimento do mundo que ele vive. O homem não é completamente livre de forma alguma. O homem nasce escravo do pecado, que só pode ser liberto em Cristo Jesus, de forma que ainda assim ele permanecerá escravo de Cristo e ainda dependendo das providências do Senhor para que ele não caia em tentação, para que ele seja sempre livrado do mal. Então lembre-se que nós estamos meditando justamente nesses preceitos. Então nós vemos aqui os nossos grandes inimigos declarados: o diabo, o mundo e nossa própria carne, que eles não cessam de nos atacar. Continua, ele diz assim: queiras, portanto, sustentar-nos e fortalecer-nos pelo poder do teu Espírito Santo, para que não sejamos derrotados nessa batalha. Essa batalha que é travada neste corpo. Em Marcos capítulo 13, verso 33 diz: e uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem e fiquem atentos. Nós vemos a recomendação para que prestemos justamente atenção no tempo que nós estamos vivendo. Mateus capítulo 10, verso 19 diz: quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas. Nós vemos no verso 20 ainda de Mateus 10, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Observe que interessante, né? O Espírito nos impelindo a falar aquilo que Deus gostaria de proclamar. O Espírito proclamando por intermédio das nossas bocas. Ô Bola, tamo junto, meu mano. Semana que vem eu apareço. Tava na missão aqui, hein? Semana que vem estarei lá. Olha o que diz em Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Essas palavras de advertência nos são necessárias. Observe que quanto é importante estudar estes ensinos, essas instruções dessas palavras. Vocês vão chegar e vão entrar em pontos ali que são primordiais para edificar a sua fé. Romanos 5, verso 3 diz: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz o caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Ele nos deu o Espírito Santo.
esse presente, essa dádiva. Continua a sentença respondendo, mas que sempre resistamos a nossos inimigos, até que alcancemos finalmente a vitória total. 1 Coríntios capítulo 10, verso 3 diz, as tentações em sua vida não são diferentes daqueles que outros enfrentaram. Deus é fiel, Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando, porém, forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Observe a dependência do Senhor. Ele nos mostra a saída. Quando nós vemos, não nos deixe cair em tentação, nós vemos justamente também o apontamento ali nas cartas paulinas do que Jesus estava falando. Lembre-se que eu consigo interpretar o Evangelho por intermédio das cartas. As cartas vão sempre apontar o significado das coisas que aconteceram no Evangelho, justamente porque ali já tem a prática do Evangelho. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13. Olha o que diz. E como resultado que Deus nosso Pai torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Olha como é interessante. E como resultado que Deus nosso Pai torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Torne seu coração forte. Ele torna nosso coração forte. Não é nosso coração que se fortalece mediante as nossas habilidades. Nós não confiamos em nossas habilidades. Nós confiamos única e exclusivamente no poder de Deus. Eu estou me atentando a ler todos os versos que justificam aqui, porque nós estamos no último dia do catecismo, e justamente porque nós temos a plena convicção de que as Sagradas Escrituras é o alicerce da nossa fé. Então, quanto mais Sagradas Escrituras existir dentro de nós, melhor será para a glória de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz, e agora que Deus, o Deus da paz, os torne santos em todos os aspectos. Observe que tudo está remetendo a Deus como autor disso. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que fala que o Senhor nos torne santos. E ele vê essa manutenção, essa preservação de nós, seres integrais, irrepreensíveis até a volta do Senhor. Nós seremos mantidos irrepreensíveis não porque nós conseguimos fazer algo, mas porque foi feito algo. Na cruz do Calvário, o Senhor rasgou o escrito de dívida que caía sobre nós, nos comprou por um alto preço, nos comprou a preço de sangue. Então que possamos confiar que aquele que nos comprou também continuará nos mantendo e nos sustentando. Pergunta de número 128. Como é que você conclui a sua oração? Lembre-se agora o último trecho da oração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso é, tudo te pedimos porque, como nosso Rei, com poder sobre todas as coisas, tanto queres quanto pode nos dar tudo que é bom. E por essa causa, não nós, mas o teu santo nome é digno de receber toda a glória para sempre. Bem sucinta e objetiva, claro que completamente fundamentado naquilo que a palavra define. Em Romanos 10, verso 11 diz, como diz as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há diferença entre judeus e gentios. Qual que é a questão aqui? A questão é, não há diferença nenhuma entre nenhum ser. Quando nós vemos essas diferenças entre judeus e gentios, embora seja ali os judeus, aquele povo do qual o Senhor é descendente, do qual veio, eles tendem a salvação a toda criatura. Então todo aquele que crer será salvo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós proclamamos esse evangelho, onde todos aqueles que ouvirem e crerem serão salvos. Continuemos. Ainda em 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz,
Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhes são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Nós vemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, nada foge do seu controle, a sua soberania, a sua majestade, a sua honra não pode ser maculada por nada. Nós não poderemos frustrar os planos de Deus sobre as nossas vidas, que nós possamos nos curvar diante da sua grandiosidade. Olha o que diz ali na segunda parte, do qual nós vamos ver o fundamento. E por essa causa, não nós, mas o teu santo nome é digno de receber toda a glória para sempre. Salmo 115, verso 1 diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória por teu amor e por tua fidelidade. Continuemos ainda em Jeremias, capítulo 33, verso 8. Eu os purificarei de suas maldades, contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. Observe essa promessa do qual nos foi dado. No verso 9 ainda diz: Então essa cidade me trará louvor, glória e honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão todo o bem que faço por meu povo e tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade que lhes dou. João 14, verso 13, diz assim: Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Maravilhoso, maravilhoso esses apontamentos. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Nós vemos que nós temos um Pai acessível, do qual nossos pedidos são ouvidos, e por sua misericórdia e sua benignidade, Ele nos concede mais daquilo que nós podemos pedir ou imaginar. Pergunta de número 129 diz: o que significa a palavra amém? Você já se perguntou o que significa a palavra amém? Inclusive, a Eliane acabou de dizer aqui amém. Como que você definiria a palavra amém? Olha que reflexivo. Ele visou aqui, quando escreveu esse catecismo, eles pensavam justamente trazer instrução para todo o povo. Isso daqui as crianças eram instruídas nesse catecismo. Claro que hoje existem catecismos ainda mais sucintos, mais objetivos, mais claros, com respostas mais reduzidas, para que as crianças também consigam decorar. Amém significa então, também pode ser que assim seja, tá? Mas a resposta aqui no catecismo diz, significa é verdadeiro e certo, pois é mais certo e verdadeiro que Deus ouviu minha oração, do que o sentimento que tem em meu coração de desejar isso dele. Muito belo, né? Amém, seja, é verdadeiro e certo, ou seja, que assim seja. Então a gente tem que prestar muita atenção para aquilo que nós dissemos amém. Então preste muita atenção quando nós usamos amém, porque quando nós usamos amém, nós estamos falando, isso é verdadeiro e certo. Continuemos, pois é mais certo e verdadeiro que Deus ouviu minha oração do que o sentimento que tem em meu coração de desejar isso dele. Mais certeza do que todas as coisas que ele nos escuta, ele se inclina para ouvir as nossas orações. É assim que a palavra define. Isaías 65, verso 24 diz: Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Olha que interessante. Antes de clamar, ele já nos atendeu. Enquanto ainda estiveres falando de suas necessidades, responderei às suas orações. Antes de eu falar, ele já responde. Antes de eu falar, ele já responde. Observe que ele não nos responde por conta das nossas orações. Ele nos responde porque ele nos conhece e sabe aquilo que nós necessitamos. Este verso de Isaías 65, verso 24, deve ser preponderante em nossas vidas. Temos a plena certeza que ainda antes de pedirmos, ele já nos assiste e nos responde. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Pois todas as promessas de Deus se cumprirem em Cristo, com um alto e claro sim, e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Todas as promessas de Deus se cumprirem em Cristo, com um alto e claro sim.
E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo. Não se esqueçam disso. Cristo é a nossa grande promessa. A nossa grande promessa. Agora não estamos mais aprisionados a esse corpo da nossa morte, mas sim vivos e reinando já no mundo espiritual em Cristo Jesus, porque aquele que nos comprou jamais nos abandonará. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13 diz: se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Essa é a nossa grande confiança, que nós possamos permanecer firmes, crendo que o Senhor há de nos sustentar, crendo que Ele nos livra de todo mal, que somente a Ele pertence toda a glória, a honra e majestade, pois dele é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Terminamos de meditar em uma grande porção das Escrituras. Nós terminamos de ver o alicerce fundamental das Escrituras. Por intermédio do Catecismo de Heidelberg, nós vimos uma série de elementos ali que são primordiais para a edificação do corpo de Cristo. Amanhã nós continuaremos ainda meditando em outros alicerces que são fundamentais também. Amanhã nós vamos falar acerca da confissão belga. O que é confissão? A confissão é algo que foi estabelecido, aquilo que a crença cristã protestante defendia, mesmo porque em meio a uma série de deturpações acerca do que as Sagradas Escrituras dizem, existia um documento do qual foi estabelecido para que todos pudessem olhar e concordar com os mesmos pontos. Então, a confissão belga vai trazer os fundamentos principais ainda da fé cristã protestante, mostrando a maneira como cremos e por que cremos. Não é feito com perguntas e respostas, são termos objetivos, trazendo apontamentos do quais direcionam o pensamento e sua atenção para aquilo que é elementar na fé cristã protestante. Não se esqueça que o protestantismo é uma resposta contra tudo aquilo que tinha sido deturpado pela Igreja Romana. Então, naturalmente, vocês vão ver ali não todos os pontos universais da fé, porque isso daí está elencado nas Sagradas Escrituras, mas ele traz os pontos primordiais do quais eles estavam ali sendo necessários ser gritados para aquele período de tempo. Hoje teriam outros pontos do quais deveriam também ser trazidos à tona, porque hoje nós vivemos uma deturpação da palavra de Deus, mas ainda assim nós confiamos que essas três formas de unidade, a confissão belga, o Catecismo de Heidelberg e Dort, direciona nossa fé de maneira muito sábia, instruindo no conhecimento da palavra do Senhor e da história daquilo que já aconteceu no passado, para que a gente não precise ficar aqui remoendo o passado e entrando em novas discussões. Nós não discutimos acerca de coisas, de questões banais, justamente porque nós já temos o alicerce, que é mantido único e exclusivamente por intermédio das Sagradas Escrituras, de forma que nós temos desses documentos as nossas firmes convicções. Vamos agora para os nossos 4 capítulos de hoje. Vamos ler os 4 capítulos. Ou vou fazer... Vamos ler, porque não vai demorar muito também não. Vou dar até para fazer alguns comentários antes das 7, dá para terminar. Menos de 20 minutos vai dar 1, 2, 3, 4 páginas. É bem rapidinho. Então pegue sua Bíblia. Vamos ler agora o livro de Salmo. Salmo de número 31. A palavra do Senhor diz dessa forma: em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me por causa da tua justiça. Inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa. Que tu sejas para mim rocha de proteção, fortaleza onde estarei seguro. És minha rocha e minha fortaleza, por causa do teu nome. Guia-me e conduz-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois só em ti encontro proteção. Em tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, pois és Deus fiel. Detesto
os que adoram ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei e me alegrarei em teu amor. Pois vistes minha aflição e te importas com minha angústia. Não me entregastes a meus inimigos, mas me pusestes em lugar seguro. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Lágrimas me embaçam os olhos, e meu corpo e minha alma definham. A tristeza me consome, e meus dias se encurtam com gemidos. Minha força se esvai por causa do pecado, e meus ossos se desgastam. Todos os meus inimigos zombam de mim, e meus vizinhos me desprezam. Até meus amigos têm medo de se aproximar. Quando me veem na rua, correm para o outro lado. Não se lembram de mim, como se eu estivesse morto, como se fosse um jarro quebrado. Ouço muitos boatos a meu respeito, e o terror me cerca. Conspiram contra mim, tramam tirar minha vida. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo: tu és meu Deus, meu futuro está em tuas mãos. Livre-me dos que me perseguem sem cessar. Que a luz do teu rosto brilhe sobre teu servo. Salva-me por causa do teu amor. Não permitas que eu seja envergonhado, Senhor, pois clamo a ti. Que os perversos sejam envergonhados e fiquem calados na sepultura. Silencia seus lábios mentirosos, lábios orgulhosos e arrogantes que acusam justos. Grande é a bondade que reservastes para os que te temem. Tu concedes aos que em ti se refugiam e os abençoas à vista de todos. Tu os escondes em tua presença, a salvo de todos que contra eles conspiram. Tu os proteges num abrigo, longe das línguas acusadoras. Louvado seja o Senhor, pois ele mostrou as maravilhas de seu amor. Manteve a salvo numa cidade cercada de inimigos. Apavorado clamei, estou separado de tua presença. Mas ele ouviu minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro. Amem o Senhor, todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Observe que apenas ler a palavra do Senhor, sem colocar nenhum comentário, nós poderemos já ter justamente esse afago, esse consolo que só pode emanar de Deus. Que o Espírito nos assista, que o Espírito nos ilumine para que essas palavras não sejam apenas palavras, mas tragam conforto, serenidade, discernimento acerca de como devemos glorificar o nome de Deus. Observe no verso 22, onde diz: apavorado clamei, estou separado de tua presença, mas ele ouviu minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro. Que nós possamos clamar por misericórdia e clamar por socorro, porque nós sabemos que só pode vir do Senhor. A advertência de amar o Senhor, todos que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, é uma certeza. Mas também nós temos que ver que ele castiga severamente o arrogante. E ele nos encoraja por intermédio do verso 24 do capítulo 31. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Que você possa permanecer forte e corajoso e colocar sua esperança única e exclusivamente no Senhor. O capítulo de número 32 diz: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Esses somos nós. Nós somos aqueles que somos felizes, porque nossa desobediência foi perdoada e nosso pecado coberto. Como nosso pecado foi coberto? Nosso pecado foi coberto com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós confiamos e cremos que Cristo é nosso único e suficiente Salvador, do qual Ele escolheu nos salvar, do qual Ele escolheu morrer por nós, e nós somos completamente dependentes deste sacrifício que foi feito, porque senão nós seríamos completamente fulminados diante da ira do Senhor. O verso 2 diz: sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou. É assim que o ser humano se sente. Um homem que está completamente tomado pelo pecado, enquanto ele não confessa, ele permanece definhando por dentro. Então que você possa confessar ao Senhor, manifestar que pecou contra Ele, pedindo por misericórdia, clamando para que Ele te liberte de si mesmo.
O pecado deve ser confessado para o Senhor, claro. Se você pecou contra alguém, é necessário que você confesse. Galego, mas isso poderá custar meu relacionamento, isso poderá custar milhares de coisas. Custou Cristo crucificado, então as consequências piores são justamente suportadas por Cristo. Então, arque com as consequências dos seus atos. Se você pecou, se você errou, confesse, ainda que isso possa fazer com que relacionamentos terminem, com que mágoas sejam causadas, mas nós sabemos que Deus se alegra da verdade, se alegra justamente daquilo que é correto. Então, que você tenha discernimento e sabedoria, que você possa confessar. Se você precisar conversar sobre isso, pode me chamar, me manda um direct. Eu olho todos os directs na medida do possível e o que eu puder auxiliar nisso, estarei aqui à disposição. Eu pequei e eu vou ter que ser preso. Vá preso. Eu matei uma pessoa. Confesse, vá e se apresente às autoridades policiais. Galego, isso é radicalismo. Não, isso é a verdade. Não há negociação com a verdade. Tá? Então, preste muita atenção e isso não é estranho, tá? Isso não é estranho porque quando o Espírito Santo penetra o coração do ser humano, ele vai e confessa aquilo que ele fez de errado e ele assume as consequências pelos seus erros e agradece ao Senhor por ter liberto do poder que o pecado tinha sobre ele. Tá? Conheço pessoas que já confessaram seus crimes, pagaram na justiça justamente o que deveriam, que suportaram o peso de ter que assumir a responsabilidade pelos que fizeram, e é essa forma que nós glorificamos a Deus. Parece chocante, né? Mediante o evangelho raso que nós vivemos, esse tipo de coisa parece ser radicalismo, mas nós somos chamados justamente a morrer para esse mundo. Verso 5 diz: Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: Confessarei ao Senhor minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. Quem tem que te perdoar é justamente Ele. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz, olha o que o Senhor diz, tome isso para a sua vida. Eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida e lhe darei os conselhos e cuidarei de você. Observe um Deus que guia o caminho e dar conselhos e cuida. Não há como falar que Deus não interfere nas nossas vidas. Deus interfere e nós oramos para que Ele interfira em tudo, porque tudo aquilo que nós fazemos não passa de obras mortas. Nós dependemos das obras do Senhor em nós para que tenhamos de fato vida. Nós somos completamente dependentes do Senhor e manifestamos isso por intermédio das nossas vidas. Que você possa orar ao Senhor e confiar também naquilo que Ele diz por intermédio das Sagradas Escrituras. Quando você for orar, como você utiliza os salmos para orar? Olha que interessante. Você orando, você hoje, depois que terminar a live, você pode chegar e falar assim: Senhor, por intermédio da tua palavra, eu vi que está apontado que o Senhor guiaria pelo melhor caminho para a minha vida, me daria conselhos e que tu cuidarias de mim. Daí você clama a Ele por isso e Ele há de responder. Ele há de responder. Lembra-se o que estava escrito ali, aí, acho que é Isaías 65, que menciona justamente sobre isso. Antes mesmo de pedir, Ele já nos responde. Então, Ele sabe quais são as suas necessidades. O verso 9, aqui do Salmo 32, olha o que diz. O perverso tem muito, não sejam como cavalo ou mula, que não tem entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. Observe que nós não somos como cavalos ou mulas que não temos entendimento e precisamos de freio e rédeas para sermos controlados. Não sejam isso, tá? Que vocês sejam controlados justamente por este Espírito, que você siga o bom conselho de Deus. Galego, eu não sei como agir. Leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a manifestação perfeita de como nós devemos agir. Este é o bom conselho de Deus, é a maneira como Deus manifesta o seu cuidado. E claro que ainda assim Ele age em nossas vidas. No verso 10, ainda do Salmo 32, diz: O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Salmo de número 33.
Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem músicas para ele com instrumentos de 10 cordas. Entoem para ele um novo cântico. Toquem com habilidade e cantem com alegria. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e pode confiar em tudo que ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar, juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor, e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois, quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Observe esses versos. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Verso 12. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. Nós estamos entre o povo escolhido de Deus, porque nós respondemos essa palavra não por causa da nossa capacidade de responder, mas porque o Espírito faz com que a gente agora enxergue aquilo que antes não enxergávamos. Ele escolheu um povo para si, do qual nós não sabemos quem são, mas nós proclamamos esse evangelho justamente para que todos os olhos sejam abertos e todas as bocas confessem que Jesus é Deus, o Salvador e Redentor de todas as coisas. Que você possa ter essa certeza que você pertence ao povo chamado por Deus. Verso 13 diz: o Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, por isso entende tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. Olha que interessante. A partir do verso 13. O Senhor olha nos céus e vê toda a humanidade. A nossa vida está aqui sendo vista por Deus. Ele observa tudo aquilo que nós vivemos. Isso daí não é como um pai falando para um filho para que tenhamos medo, mas justamente para vermos que nós temos um pai que nos assiste, que sabe quem nós somos, sabe o coração do qual ele formou dentro de nós, e ele entende aquilo que nós temos feito, e ele ainda assim direciona e inclina nossos desejos para que possamos glorificar teu santo nome. E fala justamente para que não confiemos nas nossas próprias forças para obtermos vitórias, porque nossas forças não podem nos salvar. Verso 18 diz: o Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e conserva com vida em tempos de fome. Verso 20, nossa esperança está no Senhor. Ele é auxílio e nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em teu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em teu santo nome. Que você também possa se alegrar. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Os salmos são verdadeiras orações, palavras do quais nós poderíamos e devemos nos apropriar para ser objeto de nossas orações. O Salmo de número 34 diz: louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugiam. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo do que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor,
nada de bom faltará. Verso 11: venham, meus filhos, e ouçam-me, eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizer mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce para mantê-la. Observe que no verso 12, quem deseja ter uma vida longa e próspera tem um sinal de interrogação. E daí já vem a resposta. Refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Então, se você almeja a prosperidade, mas você continua falando maldades, tem lábios mentirosos, e você ainda continua no mal, não tem como ser próspero dessa forma. Ele fala: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e esforce para mantê-la, e refreia a língua de falar maldades. Nós temos todos os apontamentos de como sermos prósperos, e a prosperidade não está atrelado simplesmente a bens materiais, tá? Próspero não é quem muito tem, é quem pouco precisa. Então, pense muito acerca disso. Verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos abertos para os seus clamores. Quem são os justos? Aqueles que confiarem em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Justo é aquele que foi justificado por Deus, por intermédio do sangue de Cristo. Observe que diz que seus ouvidos abertos para os seus clamores. Verso 16. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro, e Ele os livra de todas as suas angústias. Então, que você possa confiar nesse socorro do Senhor para livrar das angústias. Se você é justo, claro. Verso 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Ou seja, se você também está em dificuldades e você crê que você foi justificado pelo sangue de Cristo, saiba que o Senhor há de livrar. Se você está aqui vivo hoje, lembre-se, olhe para o passado e veja quantos contratempos você já passou, mas ainda assim o Senhor ele proveu o sustento, proveu diante das suas necessidades. Então confie no Senhor, porque o Senhor livra de todas elas. Verso 20, pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. Aqui tem um apontamento messiânico também para essa questão, apontando justamente para Cristo, de forma que os seus ossos não foram quebrados. Na cruz do Calvário nós vemos que sempre que o homem era crucificado, eles quebravam ali o joelho, as pernas, para que eles morressem de maneira mais rápida, o que não aconteceu com Cristo Jesus. E nós vemos aqui esse apontamento que muitos teólogos apontam como uma profecia messiânica. Verso 21 diz: a calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Grave isso. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Nós não somos chamados a sermos consumidores de um produto, nós somos chamados a servir por intermédio de Cristo. Que você seja um servo, sabendo que se você de fato se refugiar nele, você não será condenado. Não você escondendo-se nele meramente por medo, mas entendendo do que aconteceu naquela cruz. Que você seja chamado por Cristo Jesus nessa manhã, que o Espírito Santo reluza sobre a sua vida e as trevas dissipem. Que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja glorificado, através de nós e apesar de nós. Que nós possamos confiar que o Senhor escolheu nos resgatar para que possamos também servir ao teu reino. Você agora é levantado como um servo do reino, onde proclamará essa palavra a toda criatura, sabendo que somente serão salvos se há uma palavra a ser pregada. Que você seja corajoso e forte mediante todas as circunstâncias e que o Senhor possa te capacitar cada dia mais para que você viva para a honra e glória do nome dele. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Tamo junto. Um beijo no coração de todos. Amanhã, lembrando que teremos live, se assim Deus permitir, 5h59 da manhã. 5h59 da manhã. Depois nós teremos culto 9h30 da manhã, ali na rua Brejo Alegre 138, no Brooklyn, ou na Vila Olímpia.
na divisa dos dois bairros, né? Então, que vocês possam também fazer parte, estejam presentes. Quem não conhece ainda, eu convido vocês a estarem ali. Quem não puder acompanhar presencialmente, nós disponibilizamos também uma transmissão ao vivo em algumas vezes. Então preste muita atenção, esteja presente. Amanhã é o dia do Senhor, para a honra e glória do nome dele. E amanhã nós entraremos em outra forma de unidade, da qual nossa fé é embasada. Tamo junto, espero que vocês tenham sido edificados com essa live de hoje. Observe que nós falamos aí dos 4 capítulos, demoramos 20 minutos para ler e ainda trazer alguns apontamentos. Então, não negligencie você ler mais 4 capítulos, do 35 ao 38, que também vai demorar o mesmo tempo, no máximo 20 minutos, se você ler em voz alta e ainda ficar pensando e falando sobre isso. Que você possa chamar as pessoas da sua família para ler com eles os salmos. Chega e fala assim, vamos ler os salmos. Lê rapidinho, 20 minutos, ora ao Senhor, peça por iluminação para que o Espírito Santo o assista. Tenho certeza que o Espírito Santo há de trazer clareza, iluminar o entendimento de vocês. Beleza? Tamo junto, um beijo no coração, tenha um excelente sábado, que o nome do Senhor seja glorificado. Não se esqueçam de compartilhar essa live com o máximo de pessoas, comentar depois no post que será feito, para que tenha mais engajamento e pessoas possam também ter acesso a essas informações. Perfeito? Não vai cair o dedo de ninguém, não custa nada, não vai chegar uma cobrança na sua casa. Então faça isso para a honra e glória do Senhor. Tamo junto, um beijo no coração. Até amanhã, se Deus assim permitir. Fui.